Agora 10 horas com mais 15 minutos, a gente volta com o nosso Jornal Band News Minas, primeira edição, para falarmos de um assunto sempre muito importante, né? A reforma tributária, porque Belo Horizonte vai receber, né, entre hoje e amanhã, o Congresso Internacional da Reforma Tributária, Impactos Econômicos e Jurídicos. O evento organizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara contará com a presença de tributaristas e de integrantes dos executivos federais e estaduais para debaterem, né, as alterações gestadas no sistema tributário brasileiro. E para conversar com a gente sobre este assunto, tá ao vivo aqui em imagens, para quem nos acompanha na nossa live no YouTube, o Rodrigo Orair, ele que é diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, economista pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais e também mestre em Teoria Econômica pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Doutor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite. O prazer é todo meu, Bruno. É oportunidade. E me sinto em casa, né? Sou de Belo Horizonte, então já viu. Maravilha. Vamos lá então, gostaria que o senhor citasse pra gente, né, a importância de eventos como esse, né, que começa hoje aqui em Belo Horizonte, esse Congresso Internacional de Reforma Tributária, né, o que isso contribui, né, para que a população como um todo possa, né, saber mais, se informar e até se interessar mais, né, pela reforma tributária aqui no nosso país, um assunto tão importante, o Rodrigo. É um espaço técnico, né, de debate, de qualificação. Isso é muito importante, porque e pertinente o momento. Nós estamos agora, né, discutindo uma reforma tributária no Congresso, né, no primeiro semestre foi aprovada na Câmara, é uma reforma travada há 40 anos no Brasil, e foi uma vitória histórica, e agora tem chance de avançar, mas muitas vezes é difícil para o cidadão comum, e mesmo para quem está até de perfil mais técnico, entender as mudanças. Um espaço como esse, né, no fórum, um congresso de especialistas, é uma maneira de avançar no entendimento, de também ouvir críticas, de ver melhorias que podem ser feitas. Eu estaria aí presencialmente nesse congresso, infelizmente tive que cancelar minha ida a Belo Horizonte, porque eu vou acompanhar a votação aqui no Senado da reforma tributária, vou participar remotamente e perder a chance de estar em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu nasci, que eu tenho um enorme carinho. As outras oportunidades virão, viu? Rodrigo Orair, a Luciana falando com você. Você falou cidadão comum, né? Vamos lá. Para o cidadão comum, quais serão os reflexos, né? O que o cidadão comum precisa saber sobre isso que vai refletir, claro, diretamente na vida dele? Bom, a grande dificuldade nossa é como traduzir, né, para uma linguagem do cidadão comum a reforma, né? Aqui é uma reforma inspirada nas melhores práticas internacionais. Aí começa, né, as coisas do economicismo, do tecnicismo, né, a ideia de você ter um sistema tributário não cumulativo. Que diabo é isso, né? Inodestino, base ampla, pleno aproveitamento de crédito. Mas como é que a gente pode traduzir? Significa, eu acho que duas principais coisas, né, questões para o cidadão comum. Hoje, quando você compra um bem ou serviço, né, essa é uma reforma da tributação de bens e serviços. No Brasil, é um dos piores sistemas do mundo, é uma confusão danada, é uma sopa de letrinha. Só para dar um exemplo, né, os 5 tributos que estão sendo discutidos, 5 impostos diferentes incidem sobre bens e serviços no Brasil. O IPI federal, o ICMS estadual, o PIS e a COFINS federais e o ISS municipal. E aí é uma confusão entre eles, ninguém entende nada. E o que é pior, né, eles incidem ao longo das etapas de produção. O que é a principal consequência? É que quando o cidadão entra no supermercado, compra ali um bem, né, um desodorante, ou quando ele contrata uma operação de serviço, né, ele vai no cabeleireiro, etc., ele não sabe quanto está pagando. E é impossível saber. Tá? Por quê? Porque toda essa tributação está escondida ao longo da cadeia produtiva. O que é a ideia? A gente criar um tributo que não haja mais essa tributação escondida e ele é transparente para o cidadão. O cidadão vai entrar no supermercado, vai ter o preço do desodorante sem imposto, o preço com imposto, e ele vai saber com clareza, com transparência, quanto ele está pagando sobre os seus bens e serviços. E uma outra dimensão que é muito importante é a ideia de destino. O que é? Após a transição proposta pela reforma tributária,
Toda a arrecadação ela vai ficar no local onde ocorre o consumo do bem. Hoje, o cidadão brasileiro não sabe quanto está pagando e muitas vezes ele está pagando para um município em outro estado, para outro estado. Após a reforma, a tributação do consumo é onde está o cidadão, significa que ele só vai recolher imposto sobre bens e serviços para o governo federal, governo que ele elege, para o governo estadual, para o estado de Minas Gerais, ou para o governo municipal, para o município de Belo Horizonte. Tá? Você acaba a ideia de hoje, um cidadão que consome ele compra na internet um livreiro, um móvel, esse móvel vem em São Paulo e parte do imposto fica em São Paulo. Hoje o cidadão vai comprar um carro, contrai uma operação financeira, né, divide em várias prestações, e o ISS que ele paga fica no município de Barueri, em São Paulo, e não em Belo Horizonte, não em Minas Gerais. Então, com a reforma, acho que essas duas coisas são dimensões muito importantes para o cidadão. Transparência, vai saber quanto paga, e segundo, destino. O que eu pago fica nas localidades que eu voto, nas quais me devem prestar conta e nas quais também eu elejo os legislativos para fiscalizá-las. É uma mudança de paradigma importante no nosso país. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Rogério Mascarenhas, acabou de mandar aqui pra gente. Ele pergunta o seguinte: além da transparência, a reforma tributária vai resultar em economia para a população? Aí ela tem uma questão que é um compromisso de que não aumentará imposto, a carga tributária no Brasil não aumentará. Isso vai ser um mandato constitucional. Isso está sendo escrito, tem uma trava de carga, não vou entrar. Isso, por quê? Foi um compromisso que se encontrou. De um lado, tá? A população está avessa ao aumento de impostos, por razão. O Brasil é um dos países que mais tributa bens e serviços do mundo, isso não há como discutir. Por outro lado, essa transição para o destino, ela corre o risco de desorganizar orçamentos de alguns estados e municípios, porque você vai começar a privilegiar onde mora o cidadão e onde ele consome, e não aquelas localidades onde estão as empresas. Então, o compromisso que se chegou é: não vamos aumentar nem diminuir, nós vamos substituir um dos sistemas tributários, um sistema antiquado, nada transparente, injusto, por um moderno, mais eficiente, mais transparente, com mais capacidade de dinamizar o crescimento econômico, mas que arrecada o mesmo tanto. Agora, o que sim vai acontecer é a uniformização da tributação de bens e serviços. Hoje, tem coisas pagando 40% e tem coisas pagando 10%. A ideia com a reforma tributária é que convirja tudo para mais ou menos 25%. Isso também significa não só a simplificação, mas é que hoje essa diferenciação de alíquotas que tem no Brasil, ela acaba punindo o mais pobre. É verdade que o mais pobre consome alimentos que são menos tributados e medicamentos que são menos tributados. Mas a cesta de consumo do mais pobre também tem energia elétrica, que no Brasil é altíssima, telefonia, combustível, produtos industriais têxteis, todos esses tendem a reduzir. Quando a gente bota na conta do lápis, mesmo mantendo a carga tributária igual, 90% dos brasileiros da base da distribuição tendem a ter redução de impostos e os 10% mais ricos tendem a ter um pequeno aumento de imposto. Mas veja, a carga fica igual, você uniformiza, mas como uns estão sendo mais punidos do que os outros, você acaba beneficiando a maioria da população. Ô Rodrigo, para a gente encerrar, né, a situação aí em Brasília é a seguinte, né, a proposta foi aprovada, você me corrige se eu estiver enganado, foi aprovada na Câmara dos Deputados em julho, né, e agora a proposição passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, e pelo plenário também do Senado, e caso o parecer seja aprovado, né, pelos senadores, volta à Casa Baixa, já que teve o conteúdo alterado pelo relator. Como é que está a expectativa? Você, né, tá aí em Brasília, como é que você está sentindo a expectativa, né, para esse evento hoje aí no Senado, né, para essa apreciação por parte da Comissão de Constituição e Justiça? Deve ser aprovado com tranquilidade? O que você aguarda, o que você espera para hoje? Bom, o cenário é bastante otimista, né, para aprovação.
O que acontece é que não adianta, né, nós técnicos ficarmos agarrados na melhor opção técnica, melhor desenho técnico, seria politicamente inviável. Então, o que tem acontecido no parlamento? Ele mantém a espinha dorsal desse novo sistema tributário, base ampla, não como atividade plena, princípio do destino, e a gente gostaria que tivesse o mínimo possível de exceções e tratamentos diferenciados. Ao longo da tramitação no Congresso, está sendo introduzido algumas exceções, algumas diferenciações, com o objetivo de viabilizar politicamente. Tá? Então, isso já aconteceu na Câmara, mesmo assim foi uma proposta muito melhor do que o que a gente tem hoje. Isso está acontecendo agora no Senado, mas sem romper ainda a nossa espinha dorsal. Daí a expectativa otimista de que se mantém, se torne viável politicamente. A ideia é exatamente essa, esse texto vai ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado Federal. Ele precisa de ter maioria simples lá, não precisa ser a maioria, um quórum qualificado. Depois ele tem que ir para o plenário do Senado em 2 turnos. Possivelmente isso acontecerá entre amanhã e depois de amanhã, dias 8 e 9 de novembro. Volta para a Câmara para ser homologado. Então, a ideia é que sim, é possível que a gente destrave essa reforma histórica, está mais de 40 anos travada, aí, agora nesse ano de 2023, e limpe o terreno para a gente poder avançar com outras reformas tão importantes para os brasileiros. É isso, vamos aguardar e torcer, né, para que tudo dê certo. A gente conversou com o Rodrigo Oraí, diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, economista pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais e também mestre em teoria econômica pela Com Unicamp. muito orgulho de ser economista pela UFMG, com muito orgulho. A nossa face aqui é das melhores que existe, né, professor? Né, Rodrigo? É um celeiro, né? É um celeiro. Verdade, também me refiro à Faculdade de Ciências Econômicas da nossa UFMG. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, né? Bom evento para você e também boa votação, que você acompanhe tudo aí, que dê tudo certo aí em Brasília. E muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. É um prazer, Bruno, é um prazer, Luciano.